A fonte de alimentação é responsável pelo fornecimento de energia elétrica aos componentes do computador. Ela transforma a energia primária de 110 ou 220 volts em voltagens menores, de 3,3 a 12 volts. Dessa forma, a função da fonte é transformar a corrente alternada em corrente contínua. Essa tensão é apropriada para o uso dos aparelhos eletrônicos. Ela serve também como uma última linha de defesa contra picos de tensão e instabilidade na corrente, depois do no-break ou estabilizador. Portanto, é um tipo de equipamento que deve ser escolhido e manipulado com cuidado, afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado de eletricidade ou em danos aos componentes da máquina. Os computadores usam fontes de alimentação do tipo chaveada. Trata-se de um padrão que usa capacitores e indutores no processo de conversão de energia. Ele recebe esse nome por possuir um controle de chaveamento que liga e desliga a passagem de energia para gerar e fixar uma tensão de saída. Há também uma categoria de fonte do tipo linear, mas esse tipo não se mostra adequado aos computadores por vários motivos. Entre eles está o tamanho físico e o peso elevado, além de menor eficiência, uma vez que fontes lineares utilizam um excesso de energia para manter sua tensão de saída, gerando também mais calor. Nas fontes chaveadas, isso não ocorre, porque esse tipo simplesmente desativa o fluxo de energia em vez de dissipar a sobra. Além disso, fontes chaveadas também exigem menor consumo, pois utilizam praticamente toda a energia que entra no dispositivo. Assim como qualquer tecnologia produzida por mais de um fabricante, as fontes de alimentação devem ser fornecidas em padrões estabelecidos pela indústria para garantir sua compatibilidade com outros dispositivos e para seu funcionamento regular. No caso das fontes, o padrão mais utilizado atualmente é o ATX, ou Advanced Technology Extended, que surgiu em meados de 1996 e que também especifica formatos de gabinetes, de computadores e de placas-mãe. O padrão ATX é uma evolução do padrão AT ou Advanced Technology, portanto, adiciona melhorias em defeito do padrão AT. Isso fica evidente, por exemplo, as fontes ATX conseguem fornecer tensão de 3,3 volts, característica que não existia no padrão anterior AT. Além disso, no padrão AT, o conector de alimentação da placa-mãe era de apenas 12 pinos, divididos em dois conectores de 6 pinos, podendo facilmente fazer com que o usuário os invertesse e ocasionasse danos. No padrão ATX, esse conector evoluiu para uma única peça e só é possível de ser encaixada de uma forma, assim evitando problemas por conexão incorreta. As fontes ATX também trouxeram um recurso que permite o desligamento do computador por software. Para isso, as fontes desse tipo contam com um sinal TTL ou Transistor-Transistor Logic, chamado PS-ON, ou Power Supply On. Quando está ligada e em uso, a placa-mãe mantém o PS-ON em baixo nível, como se o estivesse deixando em um estado considerado desligado. Se a placa-mãe não estiver sendo utilizada, ou seja, não estiver recebendo as tensões, deixa de gerar o nível baixo e o PS-ON fica em alto nível. Esse sinal pode mudar seu nível quando receber ordens de ativação ou desativação de determinados recursos. Além disso, o sinal PS-ON depende da existência de outro sinal. Ele é o sinal de 5 volts em standby positivo. Esse sinal permite que determinados circuitos sejam alimentados quando as tensões em corrente contínua estão suspensas, mantendo ativa apenas a tensão de 5 volts. Em outras palavras, esse recurso é o que permite ao computador entrar em modo de descanso. É por isso que a placa de vídeo ou HD, por exemplo, pode ser desativada e o computador permanecer ligado. Há também outro sinal importante chamado Power Good, que tem a função de comunicar à máquina que a fonte está apresentando o funcionamento correto. Se o sinal Power Good não existir ou for interrompido, o computador desliga automaticamente. Isso ocorre porque a interrupção do sinal indica que o dispositivo está operando com voltagens alteradas, e isso pode danificar permanentemente um componente. O Power Good consegue impedir um funcionamento de chips enquanto não houver tensões aceitáveis. Os dispositivos que compõem um computador são tão variados que requerem nível diferente de tensão para o seu funcionamento. Por isso, as fontes de alimentação fornecem essencialmente as seguintes tensões: 3,3, 5 e 12 volts positivos e 5 e 12 volts negativos.
As saídas de 3,3 e 5 volts positivas são mais direcionadas a dispositivos menores, como chips de memória. As tensões de 12 volts positivas são utilizadas por dispositivos que consomem mais energia, tais como aqueles que contam com motores, como HDs, cujo motor é responsável por girar os discos, e drive de DVD ou Blu-ray, que possuem motores para abrir a gaveta e para girar o disco. As tensões de 5 e 12 volts negativas são pouco utilizadas, serviu ao antigo barramento ISA, por exemplo. Vale lembrar que o computador terá problemas caso adquirir uma fonte com potência insuficiente. Por outro lado, se comprar uma fonte muito poderosa para um PC que não necessita de tudo isso, será como comprar um ônibus para uma família de 5 pessoas. A tabela a seguir pode te ajudar nisso. Ela fornece uma estimativa do quanto os principais componentes de um computador podem consumir. Observe que nos processadores medianos e avançados temos um consumo de 60 watts a 110 watts, assim sucessivamente com a tabela. Perceba que processadores e placas de vídeo são os dispositivos que mais exigem energia. Essa medida pode variar muito de modelo para modelo. Por isso, é importante consultar as especificações desses itens para conhecer suas médias de consumo. Suponha, por exemplo, que você tenha escolhido a seguinte configuração: um processador com 95 watts, dois HDs com 25 watts cada, totalizando 50 watts, um drive de DVD de 25 watts, placa de vídeo 3D de 80 watts e mouse mais teclado somando 10 watts. Esses valores são então somados, assim temos um total de 260 watts, sem considerar outros itens como placas-mãe, pentes de memória, etc. Neste caso, uma fonte com pelo menos 400 watts reais seria o ideal, lembrando sempre de somar com uma potência extra para outros componentes ou upgrade futuro. Esse é outro aspecto de extrema importância na hora de escolher uma fonte. Em poucas palavras, a eficiência é um medidor percentual que indica o quanto de energia da rede elétrica, isso é, da corrente alternada, é efetivamente transformada em corrente contínua. Para entender melhor, vamos a um rápido exemplo. Suponha que você tem um computador que exige 300 watts, mas a fonte está extraindo 400 watts. A eficiência aqui é de 75%. Os 100 watts a mais que não são utilizados são eliminados na forma de calor. Por isso, o valor correspondente na etiqueta nunca é o valor real de energia que ela fornecerá. Com base nisso, perceba o seguinte: quanto maior a eficiência da fonte, menor é o calor gerado e menor o desperdício de energia, fazendo bem para o seu bolso e evitando que seu computador tenha algum problema causado por aquecimento excessivo. Por isso que a eficiência é um fator muito importante a ser considerado. Fontes de maior qualidade têm eficiência de pelo menos 80%, portanto, essas são as mais indicadas. Fontes com eficiência entre 70% e 80% são até aceitáveis, mas abaixo disso não são recomendadas. Ao pegar uma fonte de alimentação, você perceberá que ela possui uma ventoinha, isso é, um ventilador, com a função de retirar o ar quente proveniente do calor gerado no computador. O fluxo de ar no gabinete funciona da seguinte forma: o ar frio entra pelas rachaduras existentes na parte frontal do gabinete. Esse ar é aquecido com a troca de calor entre os dispositivos. Como o ar quente é menos denso que o ar frio, a sua tendência é subir. Por esse motivo, a maioria das fontes de alimentação são instaladas na parte superior traseira do gabinete. Assim como o ar quente fica retido na parte superior do gabinete, a ventoinha existente na fonte de alimentação funciona como um exaustor, puxando o ar quente dessa região e o soprando para fora do computador. Como você deve ter percebido no decorrer desse vídeo, a fonte de alimentação é muito importante para o funcionamento do computador. Por isso, é necessário direcionar bastante atenção a esse item na hora de fazer um upgrade ou montar uma máquina. Na hora de comprar esse hardware, não é necessário comprar uma fonte com uma extensa potência elétrica. Por outro lado, fontes de custo muito baixo, apelidadas de genéricas, devem ser evitadas sempre que possível, pois geralmente são de baixa qualidade e podem inclusive apresentar algum risco à máquina.